Olá! Hoje é segunda-feira. Como começou sua semana? Espero que você tenha uma semana abençoada, uma semana tão especial. Daqui a alguns dias está chegando a Páscoa e nós estamos aqui revivendo os momentos que Jesus passou, né? Naquela semana que antecedia a entrega da sua vida, né? Por vontade, para fazer a vontade de Deus de maneira tão plena, a ponto de nos salvar a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então nós estamos revivendo os dias que Jesus passou ali. E o tema hoje da nosso devocional é servir e amar. Uma lição que Jesus nos seus últimos dias intensificou ainda mais, dando palavras tremendas sobre essa lição. E a gente precisa parar e voltar a ter o foco como uma máquina fotográfica, né? Que a gente tem o zoom, você tá mirando numa coisa, de repente você tá focado ali, você vira, né? Aí perde o zoom, a imagem fica distorcida, você tem que ajustar o foco novamente. Então que hoje seja um dia de você ajustar o seu foco naquilo que realmente importa. Porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Nesse mundo que já era completamente digital e hoje ficou mais digital ainda. Quantos estão trabalhando home office, né? E completamente digitais, né? Dependendo aí das suas lives, das suas, né, videoconferências. E por isso nós acabamos sendo muito mais demandados, né? Porque a informação passa numa velocidade tão rápida e a gente pode perder, né, nessa correria nossa do dia a dia, do trabalho, das atividades, das obrigações, podemos perder o foco. A leitura de hoje vai nos falar a uma mesa que Jesus esteve um bom tempo com aquelas pessoas que ele amava. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Nós vamos passar por alguns versículos. João capítulo 13. Abra aí. Leia do versículo 1 a 7. Eu vou ler com você. E nós vamos observar a disposição que Jesus tinha com seus amados em servir os seus discípulos. João 13, versículo 1 em diante, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ai, que tremendo! Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Jesus, o Filho de Deus, o Redentor de toda a humanidade, ele humilhou a si mesmo e lavou o pé de 12 homens, de 12 discípulos. Eu não acredito que Jesus teria levado em consideração ali a sujeira que estava naqueles pés. Mas no versículo 1, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, creio que Jesus trabalhava muito mais intensamente para deixar as suas mensagens finais
para os seus discípulos, porque estava chegando a hora de ele voltar ao Pai. Como nós lemos aqui, ele sabia que Deus havia colocado tudo debaixo do seu poder. Olha que confiança e que fé. Oh Senhor, que essa confiança esteja no nosso coração nesse momento de pandemia, nesse momento onde as pessoas estão sendo afetadas, que nós possamos nos levantar com corações generosos, você que continua com alguma estabilidade no meio dessa pandemia, tem trabalho, que o Senhor venha tocar seu coração para ajudar aquele que precisa, amém? E debaixo dessa situação toda, Jesus, sabendo que o diabo já havia induzido Judas a traí-lo, Jesus, já vendo todo aquele cenário, confiou. Você está olhando para o seu cenário e que o Espírito Santo te dê a força, a visão, a revelação para você confiar que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, que viera de Deus e estava voltando para Deus, versículo 3. Você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Eu tenho uma irmã Priscila, que Deus trouxe uma revelação para ela no momento onde ela estava passando por muitas lutas, né, na sua família, tendo perda, né, dos seus familiares, e Deus disse: tudo que Ele dá vida, retorna a Ele com vida. Né? E está aqui, o que veio de Deus está voltando para Deus. Então, não importa o que nós estamos passando, nada vai mudar, que nós viemos de Deus e nós estamos voltando para Ele. Aleluia! Jesus se humilhou nessa hora final com as pessoas que Ele amava, que eram seus discípulos, que estavam ali caminhando com Ele, pessoas que estavam aprendendo com Jesus, andando lado a lado, fazendo visita a visita, passando pelas provas, passando pelas lutas, pessoas que o recebiam, pessoas que não os recebiam por onde iam, enfrentando hostilidade de um lado, mas também vendo o poder agindo, o poder de Deus agindo. Então esses homens que andavam com Jesus no ministério, no dia a dia, aquilo que Jesus orava com o Pai revelava o coração de Jesus e Jesus fazia. Cada visita que Jesus teve para cada pessoa que Ele encontrou nessa terra era um plano de Deus. Todas as curas, todas as pessoas que cruzaram o caminho de Jesus eram um plano de Deus. E esses homens, né, plano de Deus sendo cumprido ali, encarnado na pessoa de Jesus. Oh, é tão tremendo isso, que Deus coloque essa revelação no teu Santo Espírito, no teu Espírito, pelo Santo Espírito. E talvez as palavras não fossem suficientes para ensinar a mensagem que Jesus queria transmitir. Então Jesus teve que se humilhar a si mesmo, por amor a essa mensagem, para que fosse transmitida e compreendida pelos seus discípulos naquele dia, e que é hoje pregada para você, discípulo. Você que ama Jesus e que segue Jesus é um discípulo. E Jesus naquele dia, Ele amou tanto a sua vida, a minha vida, que Ele se humilhou para ensinar discípulos, para ensinar você e eu nesse dia. Ele se humilhou para que aprendêssemos. Ele se abaixou para lavar aqueles pés, para que aquela cena fosse vista, registrada e contada por toda a eternidade, do exemplo do que é o amor. E que o amor, ele é intrínseco ao servir. Veja lá em João 13, no mesmo capítulo, vamos ao versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro
é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus deixou aquela mensagem por meio do seu gesto, não por palavras. Ele falou: isso que eu fiz é a mensagem do servir. Isso que eu fiz é um exemplo para vocês fazerem como eu fiz. Jesus é o maior. Ele é o maior e ele se sujeitou àquilo por amor a esta mensagem, para que nós a compreendêssemos. Mas não só compreendêssemos, mas praticarmos. Ele falou: agora vocês sabem essas coisas. Jesus disse para os seus discípulos naquele dia, está dizendo para você e para mim hoje. Porque nós somos esse discípulo. Nós somos discípulos. Nós estamos nessa mesa hoje, sentados com Jesus. E Ele, lavando os pés, mostrando essa cena, nos diz: você agora sabe, mas será feliz se a praticar. Jesus não quer que você apenas conheça, mas que isso se torne uma prática. Não é só conhecimento bíblico, não é só pregar, não é só falar, é preciso agir. Jesus está nos chamando para a ação do exemplo que Ele nos deu. E aí eu te pergunto, quem são as pessoas que você serve? Ou que você deveria servir? Jesus está nos chamando para lavar os pés. De quem é que nós devemos lavar os pés? Quem são essas pessoas que estão ao nosso redor, que nós precisamos servir para sermos felizes de fato e não apenas conhecedores de uma mensagem? Porque a felicidade não vem só do conhecer, mas a felicidade vem do agir, porque é feliz quem pratica. Só pratica quem conhece, por isso nós estamos aqui separando esse tempo para estudar esse devocional. Mas a felicidade completa vai vir quando esse amor se transformar em ações, em gestos de serviço. Vamos ver em João, ainda nesse mesmo capítulo 13, no versículo 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nós somente nos tornaremos conhecidos como discípulos, conhecido nos céus como alguém em que os anjos dizem: esse é discípulo do Senhor, onde o Pai olha e diz: esse é discípulo do meu filho. Quando houver esse amor uns pelos outros, e esse amor uns pelos outros é como eu os amei, diz Jesus. E como Jesus nos amou? Humilhando-se a si mesmo, baixando e limpando toda a sujeira. Que corações, que pessoas Deus tem colocado ao seu redor para você se humilhar, para servi-la e ajudar a limpar a sujeira do coração, a sujeira da dor, das mágoas, da vida que foram causadas nessa pessoa. Deus não coloca pessoas ao nosso redor por acaso. Deus dá um mandamento. Deus disse aos seus discípulos: nós estamos nesse momento sentados nessa mesa com Jesus, que você possa visualizar os últimos tempos de Jesus na terra, sabendo que ele ia voltar para o Pai e dando a mensagem clara da missão. É essa a tua missão, a minha missão. Amem uns aos outros como eu amei. E como eu amei,
Não foi em palavras, Jesus não disse apenas, ele mesmo agiu dando exemplo. Porque era uma mensagem que precisava ser compreendida por meio de ações. O amor só é compreendido por meio de ações, não por meio de pregação. Isso que eu estou falando para você vai ser vazio, vai bater e voltar, se não houver na minha vida ações de amor, amor de serviço, de limpar os pés uns dos outros, de servir uns aos outros para ajudar seus corações a serem limpos de toda a sujeira e da mágoa dessa vida. E nós temos perdido a nossa missão. Porque muitas vezes, talvez você que esteja ouvindo esse devocional já seja uma pessoa ativa na comunidade da sua igreja, né, no seu meio. E nós temos tantos ministérios e nós temos tantas coisas, mas nós perdemos a nossa missão que Jesus deu aqui nesse mandamento. Servir e amar. Porque amar uns aos outros, para você poder ser reconhecido pelo Senhor como um discípulo, é serviço. E a gente fica mais preocupado em se moldar ao mundo, em ser alguém que agrade o mundo, para nós sermos curtidos nas nossas redes sociais, pelos nossos amigos, pelos que nos rodeiam, do que preocupado em espelhar a imagem de Cristo. Espelhar a imagem é espelhar a mentalidade de Cristo, para que quando alguém te veja, veja a mente de Cristo. Porque ele não vê uma imagem, não é você pegar uma fotografia do que dizem, né, que desenham aí que seja o rosto de Jesus e pôr no seu rosto para que as pessoas vejam Jesus. Não é você simplesmente sair levantando a Bíblia e pondo no peito, dizendo eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra e só pregar. Mas você precisa revelar a imagem, revelar o quê? A mente de Cristo. Revelar a mente de Cristo não é dizer, mas é agir como a mente de Cristo. E quando você estiver agindo conforme a imagem de Cristo, que é a mente de Cristo, as pessoas vão olhar para você e não vão ver mais você, vão ver Jesus Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. O cristão, no seu significado, é o cristãozinho, é aquele que é um Cristo, uma parte de Cristo. E a palavra diz que nós somos os representantes dele. Então, eu caminho como Cristo, eu sou Cristo na vida das pessoas. Quando você encontra um amigo e testemunha o que Deus fez na sua vida, quando você encontra um amigo e estende a mão, né, perdoadora e não de julgamento, para mostrar o amor e a graça de Jesus, você está espelhando Cristo e ela está conhecendo a Cristo. Cristo anda sobre a terra. De que forma? Através da sua vida, do Espírito Santo que está dentro de você, para que você tenha ações e atitudes com a mente de Cristo. Quanto nós podemos fazer pelas pessoas da nossa rede de relacionamento? E nós às vezes estamos preocupados em sermos pregadores ou influenciadores de milhares de pessoas num púlpito ou numa rede social. Mas Jesus quer alcançar aquela mulher samaritana que era rejeitada por todo mundo e ninguém queria falar com ela. Deus via um coração adorador nela. E Jesus foi ao encontro, porque Jesus obedecia o que o Pai queria. O Pai queria um encontro. O Pai queria restabelecer a conexão daquela mulher rejeitada com o Senhor, com o Pai. E Ele enviou Jesus para fazer essa conexão. Hoje Jesus não está na terra, mas o Espírito Santo dele está por meio da sua vida. E você vai ser a conexão dessas pessoas rejeitadas, excluídas da sociedade. Rejeitadas, excluídas por N rótulos. Mas Deus usará a sua vida para conectar essas pessoas a Deus.
Aleluia. Por isso, é muito libertador saber que nós viemos para amar e servir, porque nós não vamos mudar o mundo. Então não se preocupe quando você fala, quando a palavra é pregada e parece que as pessoas não recebem, porque nós não viemos aqui para mudar o mundo. Quem muda as coisas, quem convence do pecado é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Nossa missão não é convencer as pessoas, essa é a do Espírito Santo. A nossa é agir com amor, com generosidade. Antes de tudo, com serviço. Servir a quem precisa. E que Deus possa abrir os seus olhos hoje, nesse dia de devocional, para você ver a quem Deus quer tocar por meio do serviço, que as suas mãos, o seu coração, a sua doação vai ser usada por Deus como um toque celestial na vida dessa pessoa. Amém? Vamos orar para terminar esse devocional? Senhor Jesus, que nesse dia especial, que faltam tão poucos dias para nós celebrarmos a sua ressurreição, que hoje essa mensagem tremenda que o Senhor deixou na mesa aos seus discípulos, nós possamos estar também sentados nessa mesa hoje, visualizarmos que estamos assentados com Jesus, aleluias, para receber essa mensagem, essa missão que foi dada a cada um de nós discípulos. Revela nos nossos corações estas obras de serviço uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.